Você já parou para pensar se a Páscoa que celebramos hoje é realmente a mesma que a Bíblia ensina? Muitos cristãos comemoram essa data sem entender sua verdadeira origem e significado espiritual. Será que os ovos de chocolate e o coelho têm alguma relação com a ressurreição de Cristo? Ou será que a Páscoa moderna se afastou daquilo que Deus estabeleceu? Olá! Meu nome é Andrei, e neste vídeo, vamos separar o sagrado do popular e descobrir, com base na palavra de Deus, o que a Páscoa realmente representa para a fé cristã. Fique até o final, porque vamos explorar a Páscoa desde o Antigo Testamento até o Novo, entender sua conexão com Jesus e revelar verdades que muitas vezes passam despercebidas. Se você quer fortalecer sua fé e celebrar essa data com entendimento bíblico, este vídeo é para você. A Páscoa é uma celebração que remonta a milhares de anos, e para compreendê-la da maneira correta, precisamos voltar ao seu primeiro registro bíblico. No Antigo Testamento, Deus instituiu a Páscoa no livro de Êxodo, no contexto da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. O faraó se recusava a libertar o povo, e então Deus enviou uma série de pragas sobre a terra. A última delas foi a morte dos primogênitos. Para que os israelitas fossem poupados, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse os umbrais das portas com seu sangue. Quando o anjo da morte passasse, pouparia as casas que estivessem marcadas. Esse evento foi chamado de Pesach, palavra hebraica que significa passagem ou passar por cima. Mas a Páscoa não era apenas um evento isolado na história. Deus ordenou que essa celebração fosse lembrada por todas as gerações como um memorial da libertação que ele concedeu ao seu povo. O cordeiro pascal e o sangue nos umbrais não eram apenas símbolos de proteção, mas também uma prévia do que viria a acontecer séculos depois, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus seria imolado para nos libertar definitivamente do pecado e da morte. Com a vinda de Jesus Cristo, a Páscoa ganha um significado ainda mais profundo. No Novo Testamento, João Batista já anunciava: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. Jesus veio cumprir tudo o que estava prefigurado na Páscoa judaica. Durante a última ceia com seus discípulos, que aconteceu exatamente no período da Páscoa, ele instituiu um novo memorial: "Tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados." Mateus 26 de 26 a 28. O que antes era um cordeiro sacrificado anualmente como lembrança da libertação do Egito agora se torna o próprio Cristo, que foi entregue uma única vez para nos libertar do pecado de forma definitiva. Sua morte na cruz foi o sacrifício perfeito, cumprindo a profecia e selando a nova aliança entre Deus e a humanidade. A Páscoa deixou de ser apenas um evento histórico e passou a ser o símbolo da redenção e da vitória sobre a morte. E então surge a pergunta: como a Páscoa que conhecemos hoje, com ovos de chocolate e coelhos, se tornou tão diferente daquela ensinada na Bíblia? Para responder a essa questão, precisamos entender como a tradição cristã se misturou com elementos culturais e comerciais ao longo dos séculos. A introdução do coelho e dos ovos de Páscoa tem origem em festivais pagãos antigos que celebravam a fertilidade e a chegada da primavera. O coelho era um símbolo de fertilidade em muitas culturas, e os ovos eram vistos como representações do nascimento e da renovação. Com o tempo, essas tradições foram sendo incorporadas em diferentes sociedades. Com a influência do comércio, a Páscoa se tornou uma data amplamente comercializada. O problema disso tudo é que essa mudança desviou completamente o foco do verdadeiro significado da Páscoa. Muitas pessoas, inclusive cristãos, passaram a celebrar essa data sem sequer lembrar da ressurreição de Cristo. Para muitos, a Páscoa se resume a um feriado com trocas de chocolates e encontros familiares, deixando de lado a reflexão sobre o sacrifício e a vitória de Jesus sobre a morte. Mas então, como podemos resgatar o verdadeiro significado da Páscoa? A resposta está em voltar ao que a Bíblia ensina. A celebração da Páscoa cristã deve ser um momento de reflexão profunda sobre o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Uma forma essencial de fazer isso é através da ceia do Senhor, que Ele próprio nos ordenou como um memorial de sua morte e ressurreição. Participar da ceia é lembrar conscientemente do preço pago por nossa salvação e renovar nossa fé nele. Além disso, podemos substituir as práticas comerciais por momentos de estudo bíblico e oração em família.
Ensinar às próximas gerações o real significado da Páscoa é fundamental para que essa verdade não se perca em meio às influências culturais. Podemos compartilhar testemunhos, refletir sobre os textos bíblicos e ter um tempo de gratidão pela salvação que recebemos por meio de Cristo. Outro ponto importante é a relação entre a Páscoa e o Domingo de Ressurreição. Muitas igrejas hoje se concentram apenas na Sexta-feira Santa, relembrando o sofrimento de Cristo, mas esquecem que a verdadeira vitória da Páscoa está na ressurreição. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, a Páscoa sem a ressurreição perde completamente seu sentido. Além disso, precisamos refletir sobre como a Páscoa se encaixa no plano eterno de Deus. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, vemos um plano perfeito de redenção sendo executado. A Páscoa é uma peça central desse plano, pois é através do sacrifício de Jesus que podemos ter comunhão com Deus novamente. Em Apocalipse 5:12, vemos os anjos no céu declarando, digno é o Cordeiro que foi morto. Isso significa que a Páscoa não é apenas um evento do passado, mas uma celebração eterna da vitória de Cristo. Outro ponto que merece destaque é a forma como diferentes denominações cristãs celebram a Páscoa. Enquanto algumas igrejas mantêm um foco mais bíblico, outras adotam elementos culturais sem perceber. Em algumas tradições, vemos procissões, encenações da Paixão de Cristo e até mesmo jejum específico. O importante é garantir que qualquer prática esteja alinhada com o ensino das Escrituras, para que a verdadeira mensagem da Páscoa não se perca. Por fim, precisamos pensar na Páscoa como um chamado à transformação. Não basta apenas lembrar da ressurreição de Cristo como um evento histórico. A verdadeira Páscoa acontece dentro de cada um de nós, quando decidimos deixar a velha vida para trás e viver em novidade de vida, como ensina Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A Páscoa não é sobre ovos, coelhos ou marketing, mas sobre Jesus. O centro dessa celebração deve ser a ressurreição, que representa a nossa vitória sobre a morte e a garantia da vida eterna. Quando compreendemos isso, podemos viver a Páscoa com um novo propósito, resgatando seu significado espiritual e rejeitando tudo aquilo que nos afasta da verdade da palavra de Deus. Agora que você conhece a verdadeira história da Páscoa, como você pretende celebrá-la este ano? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam descobrir a verdade sobre essa data tão importante. E se você quer aprender mais sobre a Bíblia e fortalecer sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque temos muito mais revelações chegando.